Fala galera, sou o professor Gastone, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática e vamos continuar agora as aulas sobre segurança da informação na parte de ameaças. Agora sim, vamos ver quais são as ameaças, quem são os vírus, os worms, os cavalos de Troia, enfim, cada tipo de ameaça que pode aí causar algum dano aos arquivos que estão dentro de um computador, dentro de um ambiente aí, a princípio, que deveria ser seguro. Beleza, galera? Vamos lá. Então, esses são os ataques que nós vamos verificar na nossa aula, tá? Vamos começar, então, com o vírus de computador. Vamos ver quem é esse tal desse vírus que é muito comum de cair em prova. Um vírus de computador é um programa ou pedaço de código que é carregado ao seu computador sem seu conhecimento ou permissão. Então, geralmente, quando o vírus está infectando um dispositivo, um celular, um tablet, um computador, ele geralmente faz isso sem você saber, tá? E normalmente isso acontece quando você não tem nenhum software que faça a segurança do seu computador, do seu dispositivo. Nesse caso, um antivírus, que quando o antivírus bem instalado, bem atualizado, ele está instalado no seu dispositivo, ele vai detectar uma grande variedade de ataques. Então, primeira barreira para você evitar um ataque de vírus é o antivírus. Beleza, galera? E quais são as características que podem ser cobradas para você e que normalmente caem em prova? Então, olha só. Primeiro, ele não é um programa completo. O vírus sozinho ele não faz nada. Ele é um pedacinho de código que ele, ele depende de outros arquivos para poder funcionar. Que é justamente o segundo item, que é o que mais aparece em prova. É essa frase aí. O vírus ele depende de outros arquivos ou programas para se propagar. Por quê, galera? Porque ele não é um programa completo, ele é um pedaço de código que ele depende de outra pessoa. Ele é um parasitazinho que ele depende de um outro arquivo, de um outro programa. Que tipos de arquivos, galera? Anota aí. Fotos, vídeos, documentos, planilhas, apresentações. Então, qualquer tipo de arquivo pode ser passível de infecção por um vírus. E programas, que tipo de programas? Programas executáveis, tá bom? Então, olha só, ele não é um programa completo. Logo, ele é um pedacinho de código que para poder fazer algo, ele tem que estar embutido dentro de um hospedeiro. Ele depende de outros arquivos ou programas. O arquivo ou programa infectado deve geralmente ser executado pelo usuário, interação do usuário. Então, olha só, esse é o terceiro passo do vírus. Para o vírus ele se propagar, ele se replicar para outros arquivos dentro do seu dispositivo, vem a interação do usuário. Ele vai lá e executa o arquivo que estava com um vírus, o arquivo infectado. E aí sim, após o programa infectado ser executado, o vírus copia a si mesmo ou replica-se para outros programas ou arquivos. Tudo isso dentro do seu computador. Tá? Então, olha só, é muito importante a gente tomar cuidado com essa questão do vírus, porque olha só, de novo, o vírus sozinho ele não faz nada, galera. O vírus ele precisa estar dentro de um arquivo. Se ele não estiver dentro de um arquivo, ele não vai fazer nada. Mas se a gente não tiver um certo cuidado em não colocar um antivírus no nosso computador, o que vai acontecer se você executar um arquivo que esteja lá infectado? Outros arquivos vão ser infectados por esse vírus que estava no arquivo anterior. Então, essa é a ideia da replicação de um vírus. Ele sai de um arquivo para outros e por causa da culpa do usuário que executou um arquivo infectado. Beleza? Um exemplo bem clássico que gosta de vir em prova é um exemplo do e-mail. Quando você abre um e-mail, independentemente se você está utilizando o Outlook ou está utilizando um webmail, quando você abre um e-mail e você baixa um anexo de e-mail para o seu computador e aquele anexo está com um vírus, ele está infectado, significa automaticamente que o teu computador já está todo infectado, sim ou não? Não, não vai estar infectado. O download de um arquivo para o seu computador é apenas a transferência de bits lá do servidor para o seu computador. Se você não abrir aquele arquivo, não executar aquele arquivo, o vírus não vai se propagar. Tá? Essa é que é a ideia, o conceito que as bancas gostam de utilizar em relação ao vírus de computador. Beleza? Ele tem que estar dentro de outro arquivo, ele depende de outros arquivos ou programas. Tá bom? E aí sim, teus arquivos vão estar infectados, seguindo esse passo a passo que a gente acabou de ver, tá bom? Quais são os tipos de vírus que podem aparecer na tua prova?
Vírus stealth, programado para se esconder e enganar o antivírus durante a varredura deste programa. Tem a capacidade de se remover da memória temporariamente para evitar que o antivírus o detecte. Ele é um vírus inteligente. Ele vai se esconder mesmo você tendo um antivírus. Por isso que você tem que ter um antivírus. Não é qualquer antivírus, tem que ter um bom antivírus. Tá? Qual é o melhor antivírus? Isso aí eu não posso lhe dizer. Tá? Já teria que ser uma forma de... Você teria que testar os antivírus na sua máquina, ver qual que você mais se adapta, que atende às suas necessidades. Tá? Existem vários antivírus pagos que são muito bons e tem os antivírus gratuitos que são tão bons quanto os pagos. Aí vai do gosto do freguês, da sua decisão, se você quer pagar ou utilizar um gratuito. Tá bom? O Time Bomb, programado para ser ativado em um determinado tempo que foi programado por seu criador. Olha a ideia do Time Bomb. Você tem um arquivo dentro do seu computador que está infectado com um vírus do tipo Time Bomb. E você executa aquele arquivo. O vírus não vai ser ativado. Ele vai estar ali dormindo, quietinho. Quando que ele vai ser ativado? Sei lá, o criador do vírus colocou que ele vai ser ativado na sexta-feira 13 de algum mês específico, na hora tal. Meia-noite, sexta-feira 13. Pronto. O arquivo, se o computador estiver ligado, óbvio, o vírus só entra em ação se o computador estiver ligado. Que fique claro isso, tá, galera? Qualquer malware só pode entrar em ação se o computador estiver ligado, tá bom? Então, olha só. O vírus Time Bomb, ele vai ser executado naquela hora e data específica. Ficou claro aí? Então, mesmo tu executando o arquivo infectado, ele vai ficar quietinho ali dormindo, mas sexta-feira, 13, meia-noite, ele acorda e infecta outros arquivos. Tá? Ou apaga, ou copia, ou oculta arquivos. Existem várias formas de ações que os vírus podem causar, tá? De danos que os vírus podem causar. Vírus propagado por e-mail. Olha esse vírus aqui, interessante. Recebido como um arquivo anexo a um e-mail, cujo conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja executado. Quando entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópias de si mesmo para os e-mails encontrados nas listas de contatos gravadas no computador. Olha só como esse vírus é safadinho. Você recebe lá um e-mail com algum texto que te convença para você baixar aquele arquivo que está naquele e-mail ou algum link específico. Quando você clica, vai ser baixado um programa no seu computador, você vai instalar aquele programa e vai executar aquele programa. Executou aquele programa, aquele programa na verdade era um vírus. Era um arquivo que estava infectado com vírus, um programa infectado com vírus. Aquele vírus vai se espalhar no seu computador, vai causar algum dano nos teus arquivos e pior, ele vai pegar as listas de e-mails dos teus aplicativos de e-mails que você utiliza no seu computador e vai mandar ocultamente cópias desse vírus via e-mail para os seus usuários das suas listas de e-mail, dos seus endereços, dos seus amigos que você tem nas suas listas de e-mails. Olha só que maldade. Ele se espalha automaticamente via e-mail, ele envia cópias dele no e-mail, ele cria um e-mail e vai mandando esse e-mail para várias pessoas, sem você estar sabendo disso. Só quem vai saber é a pessoa que recebe e ele vai estar recebendo e-mail de você. E olha só, se for um amigo seu, você vai abrir o e-mail, olha, clica aqui para ver as fotos da festa do meu aniversário. Você vai clicar na foto, ou vai clicar no arquivo, vai clicar no link, porque você recebeu de um amigo seu. Olha que vírusinho interessante. Vírus de macro. Tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam esta linguagem, como, por exemplo, os que compõem o Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Galera, o que é uma macro primeiro? Macro não é uma coisa ruim. Uma macro é você automatizar uma atividade dentro de um determinado programa. Tá? Por exemplo, isso é muito comum a gente fazer em planilhas no Excel. Eu quero fazer um filtro em um determinado dado, acessar um dado em alguma outra planilha, abrir um determinado arquivo, enfim, um passo a passo que toda vez eu pego lá o mouse e tenho que fazer repetidamente. Eu posso criar uma macro, automatizar esses passo a passo que eu estou fazendo via mouse, para poder, num simples clique, realizar essa série de atividades automaticamente. Isso é uma macro, beleza? Só que as macros, elas podem ser criadas por pessoas mal intencionadas para acessar dados sigilosos no seu computador, ou pior, baixar arquivos de computadores que estão na internet sem você saber. E aí esses arquivos vão ser executados pela macro, e aí dentro desses arquivos podem existir vírus
como, por exemplo, o vírus de ransomware. Existe um vírus de ransomware, que é um vírus que bloqueia os teus dados e cobra resgate. Mais tarde vamos ver isso, tá bom? Então, olha só, macros podem ser utilizadas para a transmissão de vírus de computador, tá? Então, muito cuidado no caso aqui do vírus de macro. Vírus de boot. Vírus que infecta a área de inicialização de HD e é executado todas as vezes que o computador é inicializado. Quando você liga o seu computador, você liga lá clica no botão de ligar, você está fazendo um boot no seu computador, você está inicializando o computador. E é nesse momento que o vírus de boot também é acionado, beleza? No momento da inicialização do seu computador. Vírus de script, esse que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando estivermos navegando em sites que nós não conhecemos, tá? Vírus que é carregado durante a navegação em site. Então, no momento em que você está carregando um site, que você está navegando num site, vamos só relembrar o passo a passo de navegação que a gente viu lá na parte de internet. Quando você abre o seu navegador, você coloca o endereço na barra de endereços, Enter. Então, vai ser o HTTP ou HTTPS, enfim, ele vai entrar em contato com o servidor web lá, que tem o site que você quer navegar, e vai baixar os arquivos do site para o seu computador. E é aí que mora o problema. Quando esses arquivos estão sendo carregados no seu computador, que o teu navegador está carregando esses dados da página que você está navegando, alguns scripts, ou seja, alguns códigos automatizados, eles estão sendo executados nesse momento da carga da página. Script não é uma coisa ruim. Um script é a automatização de uma série de passo a passos. Por exemplo, quando você vai carregar uma página na web, um script pode estar carregando uma foto, colocando um campo numa determinada cor, pegando alguma informação, fazendo algum tipo de animação. Então, o script é uma coisa boa. O problema é quando a gente tem um script, que é uma atividade automatizada, que no momento da carga da página está chamando um arquivo infectado para o seu computador, está baixando um arquivo também para o seu computador. E aí nós temos o detalhe que é o vírus de script, que é um vírus que é carregado durante a navegação de uma página web. Então, nós temos que tomar cuidado com essa situação também. Lógico, tudo isso aqui pode ser evitado se você tiver o que instalado no seu computador? O antivírus. Instale um antivírus no seu dispositivo, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, que você vai estar colocando uma barreira para dificultar que essa praga se espalhe no seu dispositivo. Tá bom? Continuando aqui. Algumas bancas, como por exemplo a CESP, gostam de cobrar isso daqui. Quais são as partes de um vírus? Galera, as bancas estão evoluindo, então a gente tem que passar essas informações para vocês. Mecanismo de infecção. Meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir. É também conhecido como vetor de infecção. Ou seja, como que o vírus chegou no meu dispositivo? Foi através de um e-mail? Foi por um pendrive? Foi por uma mídia óptica, um CD, um DVD? Foi por um HD externo? Não sei. É a forma como esse vírus chegou no meu computador. É um mecanismo de infecção. E aí nós temos o mecanismo de ativação. Evento ou condição que determina quando a carga útil é ativada ou entregue. Às vezes é conhecido como bomba lógica. Por exemplo, você recebeu um arquivo infectado via e-mail. Baixou aquele arquivo para o seu computador. Já ativou o vírus? Não. Aí que entra o mecanismo de ativação. O que vai ativar o vírus? Foi o usuário interagindo com o arquivo, ele executou o arquivo? Foi um script que executou aquele vírus? Foi o boot do computador que executou aquele vírus? Foi uma macro? Então, olha só. Como que ele chegou? Chegou por um pendrive. Como que ele foi ativado? Foi a interação do usuário. O usuário executou aquele arquivo. Então, aqui, ó, o mecanismo de ativação. E aí nós temos a carga útil, ou seja, o que o vírus faz além de se espalhar. A carga útil pode envolver algum dano ou atividade benigna, porém notável. Como assim benigna, professor? Tem vírus que só está ali para te encher o saco. Tem vírus que só faz piscar coisas na tua tela. Ele não apaga arquivos. Então, é um vírus? Mas de forma benigna. Ele não está atacando teus arquivos. Olha a ideia. Agora, um vírus maligno, ele vai acabar com teus arquivos, vai danificar, copiar, alterar, ocultar, vai fazer alguma coisa, vai danificar algum arquivo mesmo, de verdade, tá bom? Então, o que é a carga útil? Olha só, mecanismo de infecção, chegou por um pendrive. Mecanismo de ativação, o usuário executou o arquivo infectado. Carga útil, o que esse vírus fez? Ele apagou todos os arquivos do meu computador. Olha aí as três partes de um vírus.
Ficou claro, galera? CESP gosta disso daqui. Cuidado, hein? E outras bancas podem começar a gostar. Então, não vai confundir esses 3 termos aqui. Tá bom, galera? Vamos lá. E aí vem o tal do worm. Encerramos o vírus e vamos começar o worm. Normalmente as bancas gostam de comparar vírus com worm para confundir vocês, mas eles são carinhas completamente diferentes. Olha só. O worm, ele é um programa que apenas usa a estrutura das redes para se copiar de micro em micro, degradando a velocidade da comunicação na estrutura infectada. Ou seja, o principal mecanismo de infecção dos worms, tá? Ou seja, como é que ele se espalha para outros dispositivos? É através das redes de computadores. Agora, por que isso, galera? Ao contrário do vírus, o worm, ele é um programa completo, ele tem vida própria, ele não precisa de ninguém. Então, olha só, não depende de arquivos ou programas para se propagar, porque ele já é autossuficiente, ele não depende de ninguém, ele é um programa completo. Não depende do usuário para se replicar, ou seja, replica-se automaticamente. Ele não depende do usuário, ei, me acorda aqui para poder fazer alguma coisa. Não, a partir do momento que ele entra no teu computador, ele já vai fazer algum estrago. Beleza? Utiliza a rede de computadores com vulnerabilidades em seus serviços ou falhas em protocolos para se espalhar. Galera, se aparecer na tua prova isso daqui, presta atenção. Esse tópico aqui, ó, não depende de outros arquivos ou programas para se propagar. E aparecer isso aqui, ó, utiliza redes de computadores para se espalhar, para se replicar, a resposta tu pode ter certeza absoluta. Tá? Ele está falando aqui, ó, do worm. Beleza, galera? Ele está falando do worm. Então, por favor, não erra esse tipo. Isso aqui é macete que é definitivo para esse tipo de questão, tá? Então, a resposta, com certeza, eu te dou garantia que a resposta vai ser o worm, tá bom? E qual é a ideia do worm? Imagina o seguinte, olha essa situação hipotética aqui de uma rede de computadores, tá? Então, aqui, ó, os computadores, numa rede Wi-Fi, no caso aqui que a gente está vendo essa comunicação aqui, ó, nós temos uma rede Wi-Fi aqui nesse momento, ou então uma comunicação aqui, ó, cabeada aqui, que funciona com redes cabeadas também. Então, essa rede aqui, ó, estão trocando informações entre os dispositivos aqui, como se fosse uma rede comum, tá? O restaurante lá que você gosta de frequentar, que você está lá conectado. Então, olha só, aqui eu tenho um cliente aqui, eu tenho um outro cliente aqui, você está bem aqui, por exemplo, cabeada é sacanagem, né? Vamos deixar aqui, essa aqui é a máquina, a máquina do caixa, esse aqui é o caixa, né? Esse aqui é o caixa, e você está bem aqui com o teu notebook ou com o teu celular, beleza? Então, olha só, nesse momento que você está no restaurante conectado lá no Wi-Fi do restaurante, navegando na internet, mandando fotos, vídeos, conversas sigilosas, alguém chega intencionalmente ou não com um computador que está infectado com um worm. O que esse worm vai fazer? O worm ele tem vida própria. Opa, estou numa rede nova, vou me espalhar por essa rede. Então lá vai o vermezinho, olha só, o vermezinho já está indo embora. Ele vai embora e vai se espalhando por toda a rede. E tem um detalhe muito importante em relação ao worm. Ele consegue se replicar de tal forma que a rede vai ficar tão sobrecarregada com esse cara que a rede ela pode até parar. Ela pode até parar de funcionar. Você vai sentir que a rede vai a navegação dos sites vai ficar lenta. Por quê? Porque aquela rede já está sobrecarregada de vermes, de worms, atrapalhando o tráfego dos pacotes comuns que estão sendo utilizados pelas outras pessoas. Tá? E detalhe, o worm pode carregar outras porcarias também, tá? Os worms podem carregar outros ataques. Fique atento em relação a isso. Então imagina essa situação, tu leva o teu celular, teu aparelho celular, teu dispositivo móvel, numa rede dessas, sem antivírus, entra no Wi-Fi dessa rede aqui, adivinha o que vai acontecer com o teu dispositivo? Tu vai ser infectado com um verme, com um worm. Aí tu pega esse aparelho celular e leva lá para a tua casa, entra na rede da tua casa, no Wi-Fi lá da tua casa, por exemplo. E se você não teve o cuidado de colocar os antivírus nos seus dispositivos na sua casa, você vai infectar a sua rede também. Beleza? Fiquem atentos a esse ataque. Então, diferença clássica entre o vírus e o worm. O worm, ele é um programa completo, o vírus não é. O vírus depende de arquivos ou programas. O worm não depende de arquivos ou programas. O vírus, para se replicar, depende da interação do usuário. O worm não depende, ele tem vida própria, ele se replica automaticamente.
O vírus, a ação dele é local, dentro de um dispositivo. O worm utiliza redes de computadores. Ficou claro aí, galera? Vamos lá. Vamos lá. O famoso cavalo de Troia. Quem é esse tal desse cavalo de Troia? Vamos lá. O cavalo de Troia é um tipo de malware que frequentemente está disfarçado de software legítimo. Eles podem ser empregados por criminosos virtuais e hackers para tentar obter acesso aos sistemas dos usuários. Em geral, os usuários são enganados de alguma forma de engenharia social para carregar e executar cavalo de Troia em seus sistemas. Eles podem excluir, bloquear, modificar, copiar ou atrapalhar o desempenho de redes de computadores ou redes. Podem carregar os seguintes malwares, todos que a gente vai aprender hoje. Tá? Qualquer malware pode ser, ou determinado ataque, pode ser carregado por um cavalo de Troia. Tá? Então, olha só. O cavalo de Troia, gente, ele é um programa malicioso que está disfarçado de alguma coisa útil. Imagina o seguinte, olha essa situação. Eu vou desenvolver um programa para vocês, para dispositivos móveis, para celulares. Tá? O objetivo desse software que eu vou criar para vocês, desse aplicativo, é vocês conseguirem assistir minhas videoaulas diretamente da nossa plataforma, sem pagar nada, de graça. Só não conta para o professor Fábio, tá? Ele não pode saber disso. Eu desenvolvi esse aplicativo, vocês vão instalar esse aplicativo nos celulares de vocês, e vocês vão conseguir assistir as videoaulas que nem eu prometi. Pô, o professor Gastone prometeu, eu estou assistindo tudo de graça aqui. Só que tem um detalhezinho que vocês não sabem. Nesse software que tem uma função útil para vocês, eu coloquei um código malicioso embutido nele. E no momento em que você executa o aplicativo para assistir a videoaula, eu vou começar a monitorar as tuas conversas de WhatsApp. Olha só a maldade. Tudo que tu escreve no WhatsApp e envia foto, vídeo, seja lá o que for, eu vou estar monitorando a partir do momento que você executou aquele aplicativo para assistir as videoaulas. Então, olha só, você foi infectado por um cavalo de Troia, um programa útil, olha só, está disfarçado de software legítimo. Você foi enganado. E olha só, como que você é enganado? Normalmente é utilizada alguma forma de engenharia social. Mais tarde nós vamos ver engenharia social, que é enganar as pessoas, conseguir convencer as pessoas de fazer alguma coisa que a vítima passe uma informação sigilosa para você. Nesse caso, a vítima vai estar instalando um programa legítimo, entre aspas. Na verdade, ele é um software malicioso disfarçado de programa legítimo. Cuidado, o cavalo de Troia é muito perigoso e nós podemos ser vítimas a qualquer momento desse tipo de software. Basta baixar um aplicativo de algum local que você não conheça, um local duvidoso, um site que você não conhece. A culpa é do usuário, necessita de interação do usuário, tá bom? Ah, professor, quer dizer que o cavalo de Troia é um vírus? Não, não é. Tá? O vírus ele tem que estar embutido dentro de qualquer arquivo. E ele vai ser executado quando? Quando o arquivo for executado. Tá? O arquivo infectado foi executado. O cavalo de Troia não. Ele é um programa útil. Ele vai fazer alguma coisa útil para você. Um editor de fotos, uma ferramenta de bate-papo, um aplicativo para assistir videoaulas. Só que dentro desse programa útil eu vou ter um código malicioso. Que código malicioso? Pode ser um vírus, pode ser um worm, pode ser um spyware, que nós vamos ver daqui a pouco, que vai monitorar teu teclado, algum programa de monitoramento de conversa, um programa para monitorar só o WhatsApp. Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, existem as diferenças conceituais que são colocadas bem claras na prova, tá bom? Então, esse é o cavalo de Troia, muito cuidado com ele. E aí sim, vem o famoso spyware, galera. O que é o spyware? O spyware é o famoso programa espião, é o programa de monitoramento. Então, nesse exemplo aqui, olha só, tudo que está sendo digitado no teclado ali, nesse caso ali, olha só, o usuário e a senha dessa pessoa, está sendo monitorado e está sendo ali, ó, enviado para um atacante. Tudo que você coloca no teclado, que você tecla no teclado, está sendo enviado para o atacante. Beleza, galera? Só teclado? Não. Até aquilo que tu clica na tela
pode estar sendo enviado para um atacante, né? Tem muito site que você tem que digitar a sua senha, né? Clicar na sua senha utilizando o mouse, num tecladinho que aparece na tela. Até isso pode ser monitorado por um spyware, então muito cuidado com isso, tá bom? Então olha só, quem é esse tal desse spyware? Vamos lá, quem é esse tal desse spyware? O spyware é basicamente um programa cuja função é de coletar, monitorar, buscar informações pessoais sem que o usuário saiba disso. Ou seja, tu está sendo monitorado e tu não sabe, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado com o spyware, porque ele está monitorando informações que você está digitando ou clicando no seu computador e está enviando isso para um atacante. Beleza, galera? Permanece despercebido, ocultando-se ativamente ou simplesmente não se fazendo notar em um sistema conhecido pelo usuário. Ou seja, tu está ali usando o teu computador e tu não sabe que tu está sendo monitorado. Professor, como é que eu posso ser vítima? Como é que eu posso estar sendo monitorado? Como é que esse programa se instala no meu computador? Lembra do cavalo de Troia? O que é o cavalo de Troia? É como se fosse uma caixinha que você pega e leva para dentro da sua casa. E você não sabe o que tem dentro da caixa. Quando você abre a caixa, olha, chegou um presente, mas sai um bicho escondido que tu não viu. Quem é esse bicho escondido? Pode ser um spyware, tá? Pode ser lá o código malicioso que foi executado durante a ação, durante o funcionamento de um cavalo de Troia. Olha só como um ataque funciona com o outro. Beleza? Então, olha só. E, durante esse monitoramento, o spyware está ali escondidinho e você não percebe isso, tá bom? Pode ser obtido por downloads de website, mensagens de e-mail, mensagens instantâneas e conexões diretas para o compartilhamento de arquivos. Além disso, um usuário pode receber um spyware sem saber, ao aceitar um contrato de licença de usuário final de um programa de software. Como que isso aqui pode acontecer? Galera, às vezes tem alguns programas que nós instalamos no nosso computador e na pressa você tem uma mania de clicar tudo com velocidade. Próximo, 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 próximo. E aí, num próximo desses que você pulou, tinha alguma janelinha escrito alguma coisa do tipo: deseja instalar um programa para monitorar ações do seu aplicativo, isso assado? Sim. Só que você nem viu essa janela porque você clicou no próximo, 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 próximo com pressa. Nesse momento, tu deixou instalar um spyware no seu computador. Infelizmente, às vezes é assim. Às vezes geralmente é culpa nossa quando esse tipo de coisa acontece. Tá bom? Vamos lá. Características principais que podem vir em prova. Se o ataque é spyware, significa que o programa malicioso, o malware, ele está instalado no dispositivo do usuário. Ele está lá instalado, tá bom? Ele tem que estar funcionando no dispositivo que está sendo monitorado. Eu tenho 3 computadores na minha frente, eu quero monitorar os 3. Então, eu, atacante, de alguma forma, eu tenho que conseguir instalar esse spyware nos 3 computadores que eu quero monitorar. Beleza? Então, tem que estar instalado no computador do usuário. E aí sim, essas informações que estão sendo monitoradas, que nem naqueles 2 exemplos que a gente viu, vão ser enviadas para a pessoa que está desejando monitorar aquele dispositivo. Tá? Que nem aquele exemplo do teclado e do mouse. Tá bom? Olha o detalhe. Um spyware pode ser utilizado de forma legítima, ou seja, sem intenção de pegar dados sigilosos? Pode sim, galera. Claro que pode. Imagina aí, você está aí na sua empresa, tá? Você está na sua empresa, 20, 30 computadores, e você quer monitorar esses computadores para descobrir se tem algum usuário instalando o programa que não deve, navegando em sites proibidos, usando o computador de forma abusiva. Só que você não quer que essas pessoas saibam que você está monitorando essas máquinas. Então, o que você vai fazer? Você vai instalar um programa de monitoramento nesses computadores. E a função desse programa é simplesmente saber se os usuários dessa rede, né, dessa empresa, estão usando ou não os computadores de forma abusiva. Você não está monitorando dados sigilosos, você não está monitorando as conversas dos usuários, as senhas que eles digitam em sites. Não, tu quer saber só se ele está entrando em site proibido ou se instalou o programa que não pode instalar no computador. Então, esse spyware é um spyware legítimo. Você instalou sem consentimento da pessoa naquele computador, que é da empresa. Veja bem, o computador da empresa, não no computador pessoal do usuário. Tá? Então, se o computador é da empresa, você pode sim monitorar dados da empresa de forma legítima. Isso aqui é a forma legítima. E qual seria a forma maliciosa? Vou descobrir as senhas de todo mundo aqui dentro dessa empresa. Vou instalar um spyware de computador em computador só para capturar a senha de usuário. Olha a maldade, né? Vou beber uma aguinha aqui. Então, olha só.
Essa é a ideia do spyware, ele é um monitoramento. Só que às vezes você pode estar monitorando um computador, um dispositivo de forma legítima, tá bom? Mas geralmente quando vem prova é a forma maliciosa que a banca está cobrando, ou seja, eu estou monitorando dados sigilosos, tá bom? E quais são os dois principais spywares que gostam de vir em prova? Primeiro, que foi do primeiro exemplo da primeira animação, o Keylogger, que ele é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Ou seja, ele está monitorando tudo que você está digitando ali num teclado. Esse é o Keylogger. Mas existe o Screen Logger, que ele é capaz de gravar a tela do usuário e as áreas clicadas com o mouse, que foi aquela segunda animação. Porque é quando você pega o seu mouse e você está clicando num tecladinho virtual que aparece na sua tela para poder colocar a tua sequência da sua senha. Que é muito comum aparecer onde isso? Em sites de internet banking. Tem site que você pode digitar sua senha para você entrar lá na sua conta bancária usando o teclado do computador ou utilizando cliques do mouse no teclado virtual. Então é aí que entra o perigo do monitoramento do spyware, tá? O Keylogger, teclas, Screen Log, tela. Como que a gente pode fazer para evitar ataques desse cara aqui? Primeiro, antivírus, tu já tem que saber disso, tem que ter antivírus. E normalmente no Internet Banking, quando você vai acessar o site de um banco pela primeira vez, ele pede para instalar um módulo de segurança. Para que serve esse módulo de segurança? Para proteger o teu navegador contra esses dois carinhas aqui, o Keylogger e o Screen Logger. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos encerrar essa primeira parte aqui dos ataques, tá bom? Ainda temos vários outros aqui para a gente continuar explicando. Beleza, galera? Continua aí com a gente.